Bem-vindos, vamos atualizar a nossa análise de IRBR3, tá? Vamos ver se a gente vai ter forças para seguir tendência de alta ou se vem aí uma correção a caminho, beleza? Vamos começar aqui dando uma passada rápida aí pelos fundamentos, tá? A gente consegue ver aqui, ó, valor atual 41,58, valorização nos últimos 12 meses 23,75%, não paga dividendos, tá? Preço sobre o valor patrimonial 0,83, então tá um pouco abaixo aí, mas nem tá tão barato assim, tá? Preço sobre o lucro menos 11,07, tá? Na parte aqui de lucros, a gente pode ver aqui que não tem lucros desde 2020, onde estourou aí a crise do IRB, tá? E embora a gente esteja aí diminuindo esses prejuízos de ano após ano, ainda em 2023 com um pequeno lucro parcial, tá? Se a gente fechar aí no positivo vai ser bem pouco, tá? Mas claro que já é um ótimo sinal perto dos últimos anos, tá? Na parte contábil aqui não temos dívida líquida, tá? Então segue tudo normal. E na parte aqui de receita, a gente consegue ver aí que deu uma boa enxugada nas receitas da empresa, tá? Mas as despesas ainda nem tanto, tá? Essa tem sido a maior luta aí do IRB, que é justamente essa equalização aí de receita e despesa. Passando para o gráfico aqui, que é o que nos interessa mais, a gente já tem aqui, ó, justamente detalhes que a gente já tinha visto na nossa última análise, onde a gente tinha aqui, ó, esta barra que iniciou esse último movimento de baixa, tá? Essa aqui é uma região chave. A gente pode ver aqui que a gente até testou aqui essa região praticamente da abertura da barra, e a gente teve aqui embaixo um falso rompimento de fundo, tá? Aqui pelo semanal a gente teve pouquíssimas chances de entrada, a não ser esse fundo duplo aqui com esse falso rompimento, mas pelo diário a gente consegue ver o local certinho aí que foi a entrada, tá? Pensando sempre no longo prazo. E agora a gente está numa possível formação que pode ser o início de uma correção aí, pelo menos de médio prazo, tá? Então aqui a gente tem um potencial W sendo formado aqui, que é um bom sinal gráfico de reversão de uma ação. Então, como a gente está no fundo, aqui a gente tem um grande potencial rompendo essa região aqui dos 58 de acelerar bastante na compra, tá? E a gente, claro que não chegou ainda. O maior volume de negociação no semanal ainda está aqui embaixo, na casa dos 22. E aqui a gente tem outra região importante que agora a gente vai ver no diário, tá? Passando aqui para o diário, a gente já destaca essa formação desse triângulo sendo formado aqui no topo, onde a gente tem esse alto volume aqui, tá? Que é essa barra aqui, esse candle que é o responsável por estar segurando o preço nessa faixa. Então, uma perda dessa região vai aí nos definir uma tendência de mais longo prazo. E agora a gente vê também essa reta formada aqui, que está bem confiável. E no diário a gente vê que o maior volume também se encontra aqui, tá? Então, essa região é uma região chave do gráfico, onde a gente tem potencial de romper essa região e continuar a tendência de alta, ou a gente perder esse fundo aqui dos 39, 40 reais, tá? Aqui a gente viu que a gente até deixou uma sombra, mas não chegou a confirmar a perda, e iniciar um movimento corretivo, tá? Então agora a gente vai fazer justamente essas projeções para ver o que a gente pode esperar aí, tá? Mas como exemplo, a gente pode ver aqui no fundo que a gente teve um triângulo muito parecido, só claro no sentido inverso aqui, ó, onde a gente teve esse alto volume aqui, ó, que ficou segurando o preço. Na perda dessa região, acelerou aí a movimentação para cima, tá? E agora a gente tem algo muito parecido acontecendo no topo, até por isso a gente tem que ficar atentos à movimentação do mercado por aqui, tá? Opa, vamos apagar aqui, tá? Então o que a gente pode imaginar aqui de alvos para a ação do IRB, tá? Por enquanto,
não vale a pena para quem está comprado fazer muita coisa, na minha visão, tá? Isso aí sempre lembrando, é a minha visão, porque a gente teria o quê aqui, ó? Se eu tivesse comprado, o meu stop com certeza estaria abaixo aqui dos 38, porque a gente perdendo essa região, a gente inicia aí o que pode se tornar um primeiro movimento de baixa, onde a gente faria esse movimento aqui, tá? Com sérias chances aí de testar essa região e iniciar aí um movimento corretivo de mais longo prazo, tá? Então tem que ficar muito atento aqui, justamente por isso. Então a gente perdendo essa casa dos 39, 38 reais, o mais provável é que a gente veja as ações do IRB retornando exatamente para cá, ó, na casa dos 31, 32 reais, tá? Para aí, de repente, a gente fazer um teste nesse triângulo que teria sido perdido aqui, ó, tá? A gente rompe aqui, confirma o rompimento, né? Testa aqui, não tem força para romper essa região e volta a cair, tá? Então, pensando em cenário de baixa, esse seria o cenário mais provável, por isso que tem que ficar muito atento aí que a gente está muito próximo dessa região. A gente está aqui, ó, daqui até o fundo, 8% mais ou menos, tá? Então a gente está bem próximo de uma decisão do mercado, assim como a gente também está a 13%, 14% de romper essa região aqui e iniciar um novo movimento de alta. Então a gente rompendo essa LTB aqui, a gente praticamente confirmaria esse segundo movimento de alta, anularia essa perspectiva de baixa, e aí a gente volta para o semanal aqui, a gente poderia justamente projetar este movimento aqui, o que jogaria os preços lá para casa dos 100 reais, tá? Que nos daria mais uma alta aí de mais 150% mais ou menos, tá? Então eu ficaria muito atento aí com as ações da IRB, porque a gente está muito próximo de uma decisão do mercado, onde a gente pode iniciar um ciclo corretivo de mais longo prazo, ou então romper essa região e partir para um segundo movimento de alta, beleza? Então fica atento, a bolsa está pesada aí na venda, então a gente não deve demorar para conseguir identificar qual dos dois cenários vai ser o mais provável. Beleza? Então essa é a minha análise. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Como vocês já sabem, qualquer ação que vocês queiram que dê uma olhada, deixa nos comentários. Assim que possível, eu envio para o canal. Beleza? Valeu!